Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo aí então, dessa nova versão aí do canal, que é o canal Web Giro, em que eu vou estar falando sobre muitos assuntos, Então, hoje eu estou aqui de terno e gravata, bonito, uma ocasião especial para recomeçar então a gravar os vídeos aí, E agora não falando apenas de religião, E como eu falei já naquele videozinho que eu gravei com o meu afilhado, Eu não vou parar de falar de assuntos sobre a fé, imagina, A fé é minha vida. Mas existe tanto mistério, tanta coisa legal acontecendo, E que não cabia dentro do meu canal, porque ele era muito restrito à fé, à religião. Então eu quis, dar uma expandida para poder também falar sobre isso, E um dos maiores mistérios aí do mundo, é o Triângulo das Bermudas, Acho que todo mundo já ouviu, Talvez não saiba o que é, mas já ouviu esse termo, Triângulo das Bermudas, Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o Triângulo das Bermudas, como sendo aí o primeiro vídeo, desse novo visual aí do canal, Então, vamos lá. O Triângulo das Bermudas, ele é um estiramento no Oceano Atlântico, bem perto da gente aqui, delimitado por uma linha imaginária, entre a Flórida, Porto Rico, passando ali por Cuba, e claro, também pelas Ilhas das Bermudas ali. Ele é também chamado de Triângulo do Diabo, Triângulo da Morte. Creme Deus Pai, tá amarrado, E esses são nomes assim que foram dados pelos sobreviventes às coisas que acontecem lá, os mistérios que aconteceram lá. Houve sobreviventes, E esses sobreviventes deram aí esses nomes aí, tamanho o terror que eles passaram naquela região ali, E já em caráter de curiosidade, eu vou deixar aí no final do vídeo uma fotinha, mostrando a localização do Triângulo das Bermudas e a localização de um triângulo chamado Triângulo do Dragão ou Mar do Diabo, que é lá na Ásia, Então a gente tem que estar na mesma linha de latitude, o Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Diabo, que é como se fosse a versão do Triângulo das Bermudas, só que lá na Ásia. Ele não era muito conhecido na nossa região aqui. Começou a ficar conhecido depois do desaparecimento daquele avião do Malaysia Airlines lá, e começaram a analisar a possibilidade, porque foi naquela região. Então, depois vou deixar uma foto para vocês verem a localização. Então é impressionante, a linha que corta o planeta assim, tem um triângulo de um lado e o Triângulo das Bermudas assim do outro, Na verdade, a febre do Triângulo das Bermudas, o nosso aqui perto aqui, ela se deu nos anos 70, quando eles pegaram muitos dos casos, através da história aí de desaparecimento, tanto de cargueiro, navio ou aeronaves, que desapareceram naquela região, pegaram para investigar, estudar, reabriram os casos ali e não chegaram a nenhuma conclusão satisfatória. Então, daí ficou cada vez mais famoso, porque eles, com a tecnologia mais evoluída, com maneiras de se investigar melhor, eles tentaram ali resolver esses casos e mais uma vez foram vencidos pelo Triângulo das Bermudas. E mesmo hoje ainda, em 2016, o mistério segue. Eles não conseguem chegar a uma conclusão do que acontece naquela área, E bem como também lá no Triângulo do Dragão. O Triângulo do Dragão, eu vou falar de um outro vídeo, um vídeo só sobre ele mais pra frente, Então, às vezes assim, o que acontece muito no Triângulo das Bermudas é que sumiu às vezes navios inteiros, cargueiros e até aviões que às vezes passam por cima ali e desaparecem, Segundo os pescadores da área, isso acontece sempre, só que a mídia nem sempre pode ficar dando notícias sobre isso, Mas acontece muito esses desaparecimentos lá no Triângulo das Bermudas, Então, assim, a gente vê diversas hipóteses, foram apresentadas sobre o que acontece lá, diversos questionamentos, e tem que se questionar mesmo, porque a verdade é que o que move o mundo nosso, hoje a gente só tem o que tem porque as coisas foram questionadas, como diz aquele comercial lá da TV Futura, lá do canal Futura, Não são as respostas que moveram o mundo, mas as perguntas, Bom, então, as hipóteses analisadas variam desde OVNIs, que poderia ser OVNIs sequestradores, seres de outro planeta que sequestram, os nossos cargueiros aí, as nossas aeronaves e levam,
né, até bolhas de gás metano, que podem derrubar tudo. A questão é que sempre essas teorias não são fixas, elas não atendem 100%, elas não respondem 100% o mistério que envolve aquela área. Existem teorias, por exemplo, de tempestades magnéticas, né, que para explicar o porquê dos fenômenos das bússolas ou dos aparelhos ali de localização via satélite, porque eles às vezes ficam malucos ali naquela região, né? E acontece que não explica, porque muitas vezes é encontrado no fundo do mar navios, né? Ou encontrado também até os destroços de aviões ali no fundo do mar, mas as pessoas, os tripulantes, não encontram nada. Então é de fato um grande mistério. E essa teoria das tempestades magnéticas não atende, ela simplesmente cai por terra, porque às vezes se encontra, né, os navios e não encontram as pessoas, né? Então existe também a teoria de vulcões, ou desde monstros marinhos, teorias absurdas, essas não são muito levadas a sério, né? Agora, em 1998, um geólogo chamado Ben Channel, ele desenvolveu uma teoria que chamou a atenção de algumas pessoas, que são as teorias das bolas de gás metano. Segundo ele, aquela região embaixo, lá no profundo, né, existiam algumas bolhas que, quando elas estouravam, elas poderiam dar pressão e puxar todo o navio para baixo, às vezes até engolir embaixo da terra mesmo e sumir com tudo, né? Mas essa teoria ela ficou um pouco falha em questão dos aviões, né? Então ele tentou explicar, dizendo que em casos extremos, essas bolhas de gás poderiam atingir aviões mesmo que passam em cima, fazendo superaquecer os motores e fazendo com que eles caíssem no oceano, né? Mas, porém, mais uma vez, eles esbarraram na questão de encontrar ali navios, aviões, mas sem nenhum tripulante. Então ele não soube explicar essa parte, né? Então, de uma maneira assim, bastante resumida, né, falei um pouco sobre esse mistério, o Triângulo das Bermudas, né? Tem muito o que falar, né, se fosse entrar nos pormenores ali sobre o que acontece lá, a gente gravaria um vídeo aí de mais de 1 hora, né? Como eu disse, eu gosto de fazer uns vídeos que simplesmente dão um resumo. Eu vou deixar aí, logo agora, seguindo, né, o vídeo, algumas fotos do Triângulo das Bermudas, né, de localização, tudo. E na descrição do vídeo, eu vou deixar toda uma matéria para quem quiser aprofundar ou conhecer melhor, né? E antes de eu fechar esse vídeo, de eu encerrar esse videozinho, o primeiro vídeo aí do nosso canal Web Giro, eu quero deixar para vocês aí alguns dos casos históricos, né? Alguns poucos, dos muitos casos históricos de desaparecimentos na região do Triângulo das Bermudas ali, né? Tem o Atlanta, né? Que é uma fragata britânica que desapareceu com 290 tripulantes em 1880, né? Então é um caso também assim que não tem explicação. 290 pessoas simplesmente desapareceu no ano de 1880, né? E tem aí também o Hafuku Omaru, que é um nome japonês complicado, né? Mas acho que é isso mesmo. Hafuku Omaru, acho que é assim que se pronuncia, né? Que é um cargueiro japonês que também desapareceu em 1924. E detalhe, esse cargueiro, né, Hafuku Omaru, ele pediu ajuda, né? Ele disse, né, as bússolas, tudo que ele tinha, os computadores de bordo daquela época, né, que ele tinha ali, os meios não estavam servindo para nada, as bússolas estavam girando como se fosse algo magnético, eles pediram ajuda. Mas quando se chegou ao lugar onde ele estava, já não se encontrou mais nada. E nem o navio foi encontrado, né? Nem esse cargueiro foi encontrado, né? Tem um avião Tudor 4, que é americano, e foi desaparecido em 1948 com 31 passageiros, né? E se vocês não sabem, ou quer dizer, se muita gente sabe, né? Os Estados Unidos não aceita essas coisas, né? Mas o Triângulo das Bermudas não tem negociação. Por mais que eles pesquisem, por mais que eles busquem respostas, eles não encontram, né? Então 31 americanos sumiu num avião Tudor 4. E eu estou dando exemplo para vocês de alguns casos só, né? Muitos dos casos no Triângulo das Bermudas são americanos, justamente porque é aqui perto, né? Como eu disse, fica entre a região da Flórida, que é nos Estados Unidos, né? Passa por Cuba, ali,
né, e chega até a ilha das Bermudas lá. Então é bem próximo da gente aqui, né. Existe um avião chamado Globemaster, que também é um avião americano, que também desapareceu em 1950 com alguns passageiros. Então daí você pode ter a noção, né, dos mistérios, né, que acontecem no Triângulo das Bermudas, né. E como eu disse, num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, eu vou falar sobre o Triângulo do Dragão, né. No mais, é isso, galerinha, né. Espero que vocês sejam fiéis, fiquem aí comigo, se inscrevam no canal. E não basta se inscrever, né? Tem sempre uma chavinha aí do lado, uma sininha do lado, né, da inscrição, que você clica. E quando você clica nessa sininha, todos os vídeos que eu postar, chega para você aí o anúncio que eu postei mais um vídeo, né? Então, no mais é isso. Sobre o Triângulo do Dragão fica para uma próxima vez. Mas eu vou deixar fotos aí da localização e tudo.